A primeira coisa que me lembro é o vazio. Um silêncio tão profundo que parecia engolir tudo. Não havia dor, não havia medo, apenas a sensação de flutuar, como se o peso do meu corpo tivesse desaparecido. Foi quando percebi. Meu corpo, ali, deitado, em um quarto de hospital. As luzes do quarto ainda iluminavam fracamente o ambiente, e eu pude ver meu rosto. Eu estava morto. Por alguns segundos, ou talvez minutos, é difícil dizer, fiquei observando aquela cena, até que algo me puxou. Era como se uma força invisível me afastasse, levando-me para longe do meu corpo. De repente, estava do lado de fora, assistindo tudo como um espectador. Foi então que a porta do quarto se abriu e minha esposa entrou. O grito dela ecoou de um jeito que nunca esquecerei. Um grito de puro desespero, misturado com a sensação de quem não quer aceitar o que está vendo. Ela se ajoelhou ao meu lado, sacudindo meu corpo, chamando meu nome repetidamente. Mas não havia mais vida ali. Eu queria tocá-la, queria dizer que estava bem, que ainda estava ali, mas era como se uma barreira invisível me impedisse. Eu estava presente, mas ausente. Minutos depois, os médicos chegaram. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Vi os olhos deles se encontrarem, trocando aquele olhar que diz tudo sem palavras. Não havia mais nada a ser feito. Um deles colocou a mão no ombro da minha esposa, tentando consolá-la. Mas isso apenas a fez chorar ainda mais. O tempo é uma coisa estranha quando você está morto. Não sei dizer quanto tempo levou até que meus familiares chegassem. Vi minha mãe desabar ao receber a notícia, meus irmãos tentando ser fortes, mas claramente abalados. Amigos chegaram, alguns incrédulos, outros visivelmente comovidos. Eu pude sentir o peso do sofrimento dos meus filhos em meus ombros. Dava para ver que eles faziam de tudo para acreditar que aquilo era apenas um pesadelo. Era estranho ouvir as pessoas falarem sobre mim, como se eu fosse apenas uma memória. Ele era tão jovem, sempre tão alegre. Não acredito que isso aconteceu. Palavras que, mesmo ditas com boa intenção, pareciam tão vazias. O velório foi ainda mais intenso. Vi pessoas que eu não via há anos, algumas que talvez nem se importassem tanto comigo em vida, mas que agora estavam lá, chorando ou mostrando suas condolências. Minha esposa permaneceu o tempo todo ao lado do caixão, segurando minha mão fria, como se tentasse, de alguma forma, me trazer de volta. Minha mãe, sempre tão sensível, estava em um canto, olhando para o chão, incapaz de enfrentar a realidade de perder um filho. Quando chegou o momento do sepultamento, havia uma sensação de despedida, mas também de impotência. Vi meu caixão sendo fechado, vi meu corpo ser colocado na terra e senti um peso que não era físico, mas emocional. Era como se uma parte de mim estivesse sendo enterrada junto. Os dias seguintes foram difíceis. Fiquei observando como cada pessoa reagia à minha ausência. Minha esposa passava horas olhando nossas fotos, abraçando minhas roupas. Meus filhos, com quem eu sempre compartilhava tudo, choravam sozinhos, perguntando por quê. Mas não demorou muito para que a rotina começasse a engolir a dor. Uma semana depois, notei como alguns familiares já voltavam à normalidade. Era como se meu nome, que antes estava nos lábios de todos, começasse a desaparecer. Um mês se passou e algumas pessoas nem sequer mencionavam mais minha existência. Eu estava sendo esquecido. O que é uma vida, afinal? Se tudo o que somos pode ser apagado tão rapidamente. Mas apesar de tudo, a pergunta que mais me atormentava era: como eu morri? Eu não tinha memórias desse momento. Era como se houvesse um vazio em minha mente. Algo me impedia de lembrar. E foi então que ele apareceu. Uma figura alta, vestida com um manto negro, com um olhar tão profundo que parecia atravessar minha alma. Ele não falava, mas eu entendia o que ele queria dizer. Eu estava preso entre dois mundos, e para transcender, eu precisava lembrar. Lembrar o que havia me levado até ali. Nesse momento, comecei a perceber algo mais. Era como se minha condição me permitisse sentir coisas que ninguém mais podia. Havia uma energia que fluía ao meu redor, como fios invisíveis que conectavam tudo. Pude sentir as emoções das pessoas à minha volta com uma intensidade assustadora.
O luto de minha esposa era como um peso esmagador, uma dor cortante que parecia ecoar em meu próprio espírito. Mas, ao mesmo tempo, notei outras emoções que me surpreenderam. O alívio disfarçado em um colega de trabalho que agora via uma oportunidade de avançar, a indiferença de um conhecido que veio ao velório apenas por cortesia. Era como se, na morte, tudo o que é escondido em vida se tornasse evidente para mim. Também comecei a ouvir coisas que antes seriam impossíveis. Era um som quase imperceptível, como um sussurro vindo de algum lugar distante. Aos poucos, percebi que esses sussurros eram pensamentos. Não de todos, mas de algumas pessoas específicas. Ouvi minha esposa rezar, pedindo forças para seguir em frente. Mas o mais perturbador foi ouvir os meus próprios pensamentos, repetindo em um ciclo interminável. Por quê? Como isso aconteceu? A busca por essa memória se tornou meu único objetivo. Revivi cada momento dos meus últimos dias, tentando encontrar uma pista, algo que pudesse me dar respostas. Foi uma jornada solitária e dolorosa. Em algumas ocasiões, flashes de memória surgiam. A chuva batendo no vidro do carro, o som de pneus derrapando, uma luz intensa vindo na minha direção. Cada detalhe parecia fragmentado, mas ao mesmo tempo carregado de um peso emocional que me fazia reviver o pânico daquele momento. Enquanto eu tentava desvendar esse quebra-cabeça, o ceifeiro me observava de longe. Às vezes ele se aproximava e eu podia sentir uma aura fria e pesada ao seu redor. Ele nunca dizia nada, mas sua presença era como um lembrete constante de que meu tempo estava acabando. A realidade finalmente veio à tona. Era uma noite comum. Eu voltava para casa depois de um longo dia de trabalho. Chovia muito e a estrada estava escorregadia. Um segundo de distração, um carro vindo na direção contrária e tudo acabou. Foi rápido, quase instantâneo. Eu não tive tempo de reagir. Quando finalmente lembrei, senti uma mistura de alívio e tristeza. Era isso o que me prendia. O ceifeiro me olhou novamente e desta vez eu entendi que era hora de ir. Antes de partir, pude sentir algo extraordinário. Era como se o universo inteiro se revelasse diante de mim por um breve instante. Vi cores que não existem no mundo dos vivos. Ouvi músicas que não podem ser compostas. Senti uma paz que transcende qualquer compreensão humana. Era a conexão com algo maior, algo que estava além de qualquer explicação. Naquele momento, entendi que cada segundo de vida é como uma nota de uma melodia eterna, contribuindo para uma harmonia maior que jamais poderemos compreender completamente. A paz que senti não era apenas minha, mas parecia ser compartilhada por algo universal, um equilíbrio perfeito entre o começo e o fim. Mas antes de seguir em direção à luz que me chamava, algo em mim queria deixar uma mensagem. Valorize cada segundo. A vida é frágil, efêmera, e quando você menos espera, pode ser tarde demais para dizer o que realmente importa. Mesmo os momentos mais insignificantes carregam um peso que molda não apenas o que somos, mas também o que deixamos para trás. E assim eu segui, para onde não sei. Mas pela primeira vez desde aquele último segundo eu estou em paz.